Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta à vontade, compartilhe, aperte o dedo no like mesmo. Veja o vídeo até o final. Quem está chegando aqui pela primeira vez, por favor, assine o canal. É um crédito para a gente que produz material. Preservação. O tutorial desse vídeo não vai ser preservação, mas vou falar de preservação. Há muitas confusões, inclusive gente sabida, mais sabida que a Gilvan, que está falando coisas que não procedem, não adequadas. O que é a preservação de uma espécie biológica qualquer? Inclusive a nossa. Quando ela está em condições adequadas. Que essas condições adequadas, Gilvan? Ela está, por exemplo, no seu habitat natural. Isso é a preservação. Detalhe, existem dois níveis para a gente entender. A preservação de uma espécie selvagem, silvestre, só na natureza, no ambiente onde ela está. Retirou de onde ela está, ela não está mais preservada. Vou pegar como exemplo as africanizadas. Elas não estão adaptadas na América. Quem falar isso está falando besteira. Está falando que não sabe. Elas estão aclimatadas, que foram aclimatizadas já desde o início do século XVI. A pisada dos europeus aqui ainda foi no século XV, que foi já o próprio Cabral chegou em 1500, século XV. Século XVI só em 1501. Mas lá no início do século XVI já começaram a trazer essas abelhas da Europa. Somente da Itália, Portugal, Espanha, a Alemanha mais tardiamente, mas começaram. E criavam essas abelhas. A abelha nunca foi o produtor, é mentiroso quem fala isso. Outra falta de conhecimento, de informação. Por quê? Porque aí você, como é que você prova hoje? É tão fácil, domina o inglês, uma outra língua, conversa com o europeu, conversa com ele lá para ele relatar onde ele cria abelhas, como é as raças europeias. Lá já é um país temperado. Segundo, que é que elas foram introduzidas. Nunca foram produtoras, nunca foram migratórias. Aí lá no ano de 1956, o que fez aquele trabalho que todo mundo já conhece, já falei isso em vídeo, do cruzamento entre 6 subespécies, foi 6 subespécies, tanto é a subespécie, nós temos aqui é a mistura de 6 subespécies inicialmente, não era sequer espécie, mas que é isso, gente? Espécie porque subespécie que é uma questão de evolução, é um bicho mais novo, teoricamente, é um bicho que recebe uma grafia do ponto de vista da taxonomia diferenciada, normalmente a grafia trinominal. A grafia binominal era aquela que o Linneu disse que foi um dos critérios que só podia ser binominal, mas depois viram que precisava fazer outro tipo de grafia, tá bom? Então, esse bicho, ele não está preservado aqui. Ele está preservado, se estiver preservado, é lá onde ele é nativo. Da Europa, parte da Europa, da África, da Ásia, que é onde ele existe. Lá ele está preservado. Enquanto tiver o local para ele habitar, está preservado. Idem as nossas abelhas. Idem qualquer bicho. E aí vamos entender. O homem, durante sua evolução, ao longo da sua história, suas atividades, o homem resolveu domesticar determinados organismos vivos, plantas, animais. E domesticou bem. Um exemplo, o primeiro animal que é dito, o homem domesticou, foi o cachorro. Cão doméstico. Eu deixo até o nomezinho dele aqui, é trinominal também, porque no passado não era binominal, mas deixo o nome do bicho aqui. Ele domesticou esse bicho. Tá? Então, o que se sabe, primeiro, são os registros achados, tudo aí muito avançados. E, fato esse, que esse bicho, se você colocar no mundo selvagem, ele morre. Ah, é um caçador, é um carnívoro? É, mas ele não sobrevive muito tempo. Pode até lá na natureza, no meio selvagem, ele conseguir até se reproduzir, mas ele não vai muito além. Entendam isso. Isso serve para todos os outros animais domésticos que nós temos. Serve para as plantas. Se deixar lá no campo, ela vai até um tempo, mas ela acaba definhando, se acabando. Então cria essa condição. E quando a gente fala de preservação, é o que eu vi lá semana passada, lá no município de Paulistana, sul do Piauí, numa das áreas rurais, são áreas, várias localidades, a 18 km da cidade, na propriedade
Chapada do Escuro, lá do seu Luiz Teixeira, Luiz da Mandaçaia, ali está preservada. Está preservado porque ele disse, olha, não deixe ninguém tirar a abelha. Não só não deixo, porque é uma coisa que meu pai já passou, é cultura, é educação, extremamente educativo aquilo ali, extremamente ecológico, muito ecológico. E eu falo para meus filhos que façam mesmo, os meus netos já vão aprendendo. Até quando isso vai existir, essa educação, não sabemos. Mas foi o que eu falei, eu nunca vi aquilo em lugar nenhum. Já visitei até outros países, como estive no Uruguai, vi abelhas. Na Argentina não vivi no Paraguai. É comum quem vai a esses países ver criação de abelha. Às vezes ou não, depende. Meu objetivo não era ver abelhas. Já visitei quase todo esse país. Os estados que eu não visitei, que eu não passei, foi apenas, que eu nunca visitei, foi Tocantins, que é o estado novo, o mais novo da federação, e o estado de Goiás. Todos os demais estados, são 26 estados, e não foi a Brasília, que é um distrito, não é estado, é o Distrito Federal, centro administrativo do país. Eu nunca vi nem falar de alguém que tivesse uma consciência que o seu Luiz tem. Eu mesmo não tenho. Mas ele relatou para mim que no passado tirou a abelha também, fazia uma coisa chamada ensope, vocês não sabem o que é. Eu ainda vou fazer um vídeo ensope. É um processo invasivo, invasão, é um processo danoso para as abelhas. Eu vou fazer um ensope só para mostrar para vocês. Tem um momento que eu vou fazer. Tem coisa que eu estou devendo, muita gente tem cobrado, mas vou fazer. Então a preservação do bicho selvagem, natureza, o máximo, mas as abelhas você tem não está preservado? Não, de maneira alguma. Quem falar isso está falando estupidez. Pode ser quem for, poderia ser minha mãe que não está mais nesse meio, já faleceu. Poderia ser até Deus, com todo respeito. Eu sou cristão. Que não, jamais Deus ia fazer uma besteira dessa. Ele não faz besteira. Fazemos nós. Criação em cativeiro de qualquer espécie biológica selvagem, no máximo é a conservação. No máximo. Qualquer momento ela define. O que está mais acontecendo, que a gente tem visto, e eu até sei, é mortalidade de abelhas, a gente perdendo 50, 60, até milhares de abelhas, de colônias. Até milhares tem um relato. Por quê? Porque estava fora do local. E mesmo dentro do local, se não tiver muito cuidado, elas podem morrer. Isso é fato. Isso é real. Isso eu tenho recebido. Isso eu tenho sabido. Então que fique bem claro. A preservação, lá em São Luís, lá na Chapada do Escuro, lá é preservação. O que a gente está fazendo aí, pegando, botando em caixa, não é preservação. Mas eu estou reproduzindo. Não, se você estiver do lado de uma floresta, de uma mata, que tenha condições dessas abelhas, onde a habitada da abelha, a abelha soltar enxames para a natureza, onde ela pode ainda ocupar, nesse caso, a abelha que chega lá no mato, ela está preservada. A que está na tua casa, não. A qualquer momento que eu estou falando, a qualquer época, essa abelha pode definir, pode morrer. Ela pode durar muito? Pode. Eu já vi a abelha que ficou em cortiço até 4, 5 décadas. Isso eu tenho história. Mas ela não, mesmo ali, ela está preservada. O enxame que ela soltar lá para a natureza, aquele é preservado se não mexer na natureza. Fique bem claro. Grato a você que chegou até aqui. Curta à vontade, comente à vontade, leio todos os comentários de vocês. E assine o canal, por favor, quem chegou até aqui. Grato a você que assistiu o nosso conteúdo.